Advogar é persuadir, argumentar. Na reunião com o cliente, na audiência, na contestação ou na sustentação oral. Mas será que você, advogado e advogada, se comunica bem ou apenas fala? Será que o seu jeito de atender, ouvir, negociar, argumentar aproxima ou afasta o cliente? O tema de hoje do Conexão Caixa, podcast da Advocacia Mineira, é sobre um superpoder que todo advogado e toda advogada devem ter. E não está no vade-mecum ou mesmo nos manuais. Está no tom de voz, na dicção, na segurança, na fala, na confiança. Oratória persuasiva, do primeiro atendimento ao contrato fechado. Esse é o tema de hoje do Conexão Caixa, que recebe 2 membros da Comissão de Oratória Jurídica da OAB Minas Gerais. Eu converso agora com o Dr. Caio e a doutora Ludmila. É um prazer recebê-los aqui no Conexão Caixa. Oi, Zi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Que bom, tenho o privilégio de estar sentada à mesa aqui hoje com o Caio, um colega de comissão de oratória. Bem, eu sou advogada, mas sou advogada colaborativa. Eu preciso frisar isso. Eu trabalho muito no âmbito de famílias e eu sou professora universitária há mais de 20 anos, sou palestrante e mentora de mulheres, sou facilitadora em comunicação não violenta, que vai ser muito do que a gente vai trazer hoje aqui. Sou analista comportamental e também sou coach. Então, eu trabalho uma perspectiva de uma advocacia muito construtiva, muito dialógica e muito paritária. E é um prazer estar aqui hoje com vocês, sentada a essa mesa. Muito bacana, porque esse tema de comunicação não violenta no mundo contemporâneo, ele é mais que premente, não só na advocacia, mas para a vida de todas as pessoas. Então, esse programa, mais que especial, serve aí para todos os ramos profissionais que estão nos acompanhando. Doutor Caio, se apresente, por favor, vem aqui para a nossa roda de conversa. Vamos lá, primeiramente agradeço o convite e prazer estar com a doutora Ludmila aqui. Bom, Caio Miranda, eu sou advogado, mas eu comecei minha carreira como palestrante, na verdade, eu palestro há muitos anos, iniciei na área do autoconhecimento, faço parte até hoje, e ao longo dessa estrada, hoje como advogado, especialista em direito empresarial, imobiliário e holding, hoje a gente foca também nesse extrajudicial, o foco é realmente na solução, porque a gente mais percebe que com a comissão de oratória e esses pares, nossos diretores, a gente percebe que todos nós realmente, o que nós focamos? Na solução, e isso a gente percebe que precisa no direito e em qualquer área, porque a gente está falando de seres humanos, de pessoas, de conexões, e quando você trata a advocacia desta forma, as ferramentas com as quais nós conseguimos é maravilhosa. Então a nossa jornada foi nesse sentido. Hoje eu também, além de palestrante, mentor e escritor, nós estamos inclusive lançando um livro de timidez, voltado para a timidez. Hoje também tem uma formação também com pós-graduações em advocacia empresarial, compliance e mais alguns cursos. Assim como a doutora, também uma formação em coach para advogados com esse enfoque, com o intuito de realmente ajudar a advocacia e nos desenvolver, já que a gente conversava aqui nos bastidores justamente isso. O quanto nós saímos muitas vezes da faculdade sem um norte, sem como muitas vezes saber como atuar, como o mercado irá nos receber. E é até um dos intuitos da comissão de oratória, a preparação desses estudantes, desses advogados, desse jovem advogado e também de toda a advocacia. E por falar na comissão, né, que é um dos objetivos de estarmos aqui hoje para falar um pouco mais sobre essa comissão, Sim. Como que pode fazer para participar? Contem rapidamente para a gente, para contextualizar, há quanto tempo a comissão existe e como fazer para participar mesmo. Então vamos lá, o Caio entrou esse ano para a diretoria da comissão, eu já estou na primeira gestão, posso falar assim? Na primeira gestão da comissão, é uma comissão nova, vamos assim dizer, ela está no seu segundo mandato, então eu venho desde a primeira formação e hoje na segunda formação, e para quem tiver interesse em fazer parte, entrar nesse conjunto, é só nos chamar num direct no @oratóriamg, no nosso Instagram, que nós vamos entrar em contato e vamos trazer todos os esclarecimentos e os passos necessários para que você possa fazer parte desse grupo conosco. Então, Oratória MG é o Instagram da comissão, todas as informações, só mandar uma mensagem e já vai se comunicar por ali, por aquele ambiente. Isso mesmo, o primeiro passo. Bom, então eu gostaria de perguntar para você, doutora Ludmila, você falou sobre comunicação não violenta. Isso. Como a comunicação não violenta é importante no trabalho da advocacia, né? Dos advogados, das advogadas e de quem está em processo de formação também. Os estudantes, Sim. Os estagiários inscritos aí na ordem.
Zi, o que que acontece? Quando a gente pensa em comunicação não violenta, nós estamos precisando entrarmos numa seara de desconstrução. Então, muitas vezes, aqueles 5 anos que nós ficamos na faculdade, criando vários preconceitos. Eu chego agora com a comunicação não violenta e falo assim, olha, nós precisamos reformular toda a sua perspectiva sobre a sua relação, sobre o seu relacionamento, tanto com o seu par, com o seu outro advogado, quanto com o seu cliente, e também com você mesmo. Então, a CNV, ela nos instrui a trazer uma ressignificação dos relacionamentos, das relações. E isso eu levo para dentro da minha relação profissional com o outro advogado e com o meu cliente, quando eu me conecto com a necessidade do meu cliente, quando eu me conecto com a necessidade do outro advogado. Então, eu não estou ali naquela relação estabelecida para ganhar ou perder, e aí já desconstrói muito. Eu estou ali para levar o meu cliente a satisfazer a necessidade dele e a transformar um sentimento de valência negativa em um sentimento de valência positiva. E quando eu estou nesse fluxo, nessa energia de satisfazer necessidades, e eu consigo fazer com que o meu cliente entenda que eu não estou ali para fazer ele ganhar ou para fazê-lo perder, mas para fazê-lo atender às demandas pessoais e emocionais, isso muda toda a perspectiva de uma advocacia. Com certeza. É uma advocacia muito, como que eu falo, construtiva e dialógica e também pacificadora, que é o que me sustenta há 13 anos na mediação de conflitos. Porque a advocacia ela já pressupõe conflito. Sim. Então você, né, com a comunicação não violenta, o foco da advocacia que você exerce há tanto tempo, ela desconstrói Sim. o que nós fomos preparados na faculdade para Isso. levar adiante. Doutor Caio, eu gostaria de perguntar quais foram os pilares durante essa sua trajetória principais no exercício da sua advocacia, com foco na comunicação, na oratória, na comunicação persuasiva. Olha, eu percebo que, na verdade, a comunicação e os pilares que trouxe realmente esse caminho, né, e chegar nessa construção de uma carreira são 3 coisas, né, basicamente. A primeira, por óbvio, é uma comunicação direta, efetiva, e existe uma máxima, todo mundo já ouviu falar com toda certeza, em falar que todo mundo precisa de oratória, e a pessoa sabe, porém, que ela fala, vou deixar para depois. É aquela máxima que diz, quem não é visto não é lembrado. Então, realmente, isso já entra até com o segundo pilar, que é a questão do network. Quando a gente fala da advocacia, você não vai mais longe na advocacia se você não se comunica, se você não mostra quem você é, se você não mostra o que você quer fazer e qual que é o seu intuito. Que entra no terceiro, que é o posicionamento. Então eu vejo que muitos colegas, né, eles têm muito problema por isso. Eles não se comunicam, eles ficam ali achando que só fazendo um curso e ali eu ficar só no meio de advogados, eu vou conseguir. E claro, o evento de advogados é muito importante, eu tenho que estar até para poder fazer parceria com esses colegas, demonstrando, não sou um concorrente. É essa a grande questão, eu não sou um concorrente, eu sou um colega. Você pode somar, você pode trocar ideias, você pode ser mais um, independente do tempo de carreira. Hoje tem colegas, por exemplo, com 20 anos de carreira que muitas vezes a gente conversa, que me ligam e falam, doutor, estou com dúvida nisso aqui e vice-versa. É uma troca, é uma sinergia, até mesmo porque a jovem advocacia ela vai vir com outro olhar, com outras técnicas, quantas leis mudaram, se atualizaram, e aí entra a comunicação. O network, por óbvio, é extremamente importante. Então, como advogado empresarial, eu tenho que estar em meio de empresários. Sim. Né? Nós falávamos do imobiliário, então você tem que conhecer o mercado imobiliário. É o segundo maior PIB do Brasil, só perde para o agro. Será que a pessoa sabe disso? Será que ela está em eventos dessa natureza? E o terceiro que é posicionamento. Então você tem que definir. A maior parte dos advogados, é o que eu percebo, seja jovem advogado ou antigo advogado, se vai podendo chamar assim, né? Antigo advogado. Na antiga advocacia. Antiga advocacia, na ilustre, né, advocacia, muitas vezes não nicha as suas áreas. E essa é a grande questão. A advocacia é como se a gente fosse um médico. Você tem que saber os problemas, os meandres, como a doutora falou. Olha, são 13 anos, ela sabe técnicas, meandres ali no dia a dia, dentro da área dela, que eu não vou saber. Sim. Os pulos do gato. É de cada ramo do direito mesmo, Exato. né? Então tem que ter suas especificidades. Isso. Eu não vou no ortopedista para poder, de repente, fazer um problema cardíaco, me entende? Não. E da mesma forma. Então a advocacia eu vejo isso, é a comunicação, network e posicionamento. Sem isso, você não vai conseguir ir longe. Então, às vezes, um advogado que entenda isso, com menos tempo de carreira, ele vai conseguir ir muito mais longe, porque está comunicando diretamente. E pelo digital isso é maravilhoso, né? Que expande isso também. Mas eu ainda aposto muito no offline. Na nossa profissão, o offline ele é muito importante. Eu acho que isso casa muito bem com a questão da conexão que a doutora que a Ludmila tem trazido,
né, aqui para a nossa mesa. Como que essa comunicação não violenta ela se conecta? Como que ela ajuda também as práticas colaborativas da advocacia e na advocacia colaborativa que você exerce e também para a tradicional, doutora? Olha só vou trazer, antes de entrarmos na pergunta, eu preciso trazer uma reflexão para o que o Caio traz aqui. Quando ele trouxe muito do network, foi network? Comunicação e posicionamento. Eu gosto muito, Caio, de 3 P's. Postura, presença e posicionamento. Se o advogado ele quer estabelecer conexões genuínas e poderosas e de valor, ele precisa ter esses 3 P's muito bem definidos na vida dele. Se ele não tiver postura, se ele não tiver presença, se ele não tiver posicionamento, ninguém vai dar atenção para ele. Exato. Não é verdade? Bem, para a gente estabelecer uma conexão com o outro, nós primeiro precisamos ter conexões conosco mesmo. O Caio fala que trabalha muito com autoconhecimento desde 15 anos de idade. E se ele não tivesse estabelecido essa conexão genuína dentro dele, com ele próprio, ele nunca estaria pronto para ir para palco, para ir para trás de uma mesa, para atender um cliente, para se conectar com o outro. Então, o primeiro passo, o primeiro pilar para que eu possa buscar uma conexão com o outro é a autoconexão. Então, a pessoa que não é conectada consigo mesma, e o Marshall vai trazer muito, ela se conecta com a centelha divina que habita dentro dela, independente de religião, ele traz aí, que pode ser energia, pode ser, cada um vai dar um nome, mas quando você se conecta com essa centelha divina, você se potencializa. Então, nesse momento, você está potente, você está pronto para se conectar com o outro. Quando você está potente, você sabe aquilo que você precisa. Você sabe quais são as suas necessidades e como você se sente naquela situação. Então, você está preparado. Então, agora, eu vou estrategicamente me conectar com o outro. Porque eu me relaciono com o outro para que ele atenda as minhas necessidades e eu atenda as necessidades dele. Eu já sei o que eu preciso. Então, agora eu preciso estar pronta para ouvir o que ele precisa de mim. O que eu posso fazer para tornar a sua vida mais maravilhosa? É a pergunta central do Marshall Rosenberg. Então, não é o que você quer que eu faça, não. O que eu posso fazer para transformar a sua vida, para tornar a sua vida maravilhosa? Então, você tem que se despir muito do seu ego. Você precisa se conectar com aquilo que é importante, que você precisa, e perceber que o outro faz parte desse processo de satisfação dessa necessidade, que sozinha você não dá conta. Então, essa autoconexão prepara você para as conexões interpessoais. E quando você estabelece esse modelo de relacionamento interpessoal conectivo com as necessidades, aí você acessa o sucesso. Porque aí você vai satisfazer algo que você estava em falta. Então, psicanaliticamente, eu saio da falta e entro para a satisfação. Então, eu transformo homeostaticamente, internamente e externamente. E, na verdade, você, com esse tipo de conduta que não é muito básica para a advocacia, não. Você traz a solução para a questão que o outro lhe trouxe, o cliente, e Sim. para as suas próprias necessidades, para os seus próprios desejos. Ali é uma completude com essa conexão, que ela só se dá se esse processo todo acontecer. Mas como tem é que isso ter acontece muita na vida sensibilidade. de gente? Eu tô tem aqui, que ter sensibilidade. Mas o que a gente percebe? Isso que a Lud falou, é assim, gente, é extraordinário, porque eu tava, nesses estudos nossos, estava estudando Aristóteles esses dias, e ele fala assim, que muitas vezes ele enxergava a timidez como uma dissociação entre a alma e a ação. E isso que a gente vai falar, seja alma, seja essência, seja espírito, como queira chamar, independente de religião. A espiritualidade individual. Todos nós somos indivíduos que nós somos feitos de várias coisas. E muitos, de forma cristã, diz corpo, alma e espírito. Então, muitas vezes a pessoa está dissociada com isso de superior dela. E a gente vê isso nos momentos de ansiedade, depressão e etc. E entra a comunicação não violenta. Muitas vezes é isso, é uma questão de acolhimento. Aconteceu muitas vezes no escritório, por exemplo, da outra parte que a gente estava, vamos dizer, contra para a advocacia, a gente não entende que está contra, por exemplo, na compra e venda de um imóvel, às vezes numa regularização de um imóvel, às vezes até em outras questões maiores, você está de um outro lado. E aí essa pessoa vem com tanta confiança e com tanto acolhimento para dentro do escritório que ela acaba virando cliente. Às vezes a gente assessora uma empresa, os funcionários nos ligam para também virar cliente do escritório. Por quê? Porque eles percebem que não é uma questão, porque deixa claro isso para eles. E, sobretudo, entender o público, né? Quando você fala de conexão, você tem que entender a linguagem. Eu não vou falar um juridiquês com pessoas que estão trabalhando no chão da fábrica. Não, ali a gente vai falar o linguajar deles, faz de futebol, tira o terno.
vira a camisa. Se conecta, né? Se Se conecta, aproxima. essa é a grande questão. Mas eu achei fenomenal que ela falou, justamente coincide com isso. A gente acredita que é só o profissional, e não é. Se você não estiver bem consigo mesmo, você não vai conseguir comunicar. E esse é o primeiro pilar da mentoria. Quando eu faço a primeira sessão, a gente fala sobre desenvolvimento humano. Eu falo a primeira coisa, se você não entender o que você quer, a primeira coisa é você entender. Eu falo que a mentoria está falando sobre autoconhecimento, cadê a parte do oratório? Meu querido, se você não entender como você está, você não vai conseguir comunicar para fora, porque você não consegue comunicar nem consigo mesmo, o que dirá de outra forma. Nossa, esse assunto, ele desdobra em várias coisas, né? A gente se preparou aqui para um roteiro e o mais bacana é que ele está levando para um outro lugar. Eu acho que isso é conexão. Isso é sinergia, porque né? O Dr. Caio tá pertinho de mim, e eu tô pertinho dele, e aí a gente tá aqui, ó, na sinergia, entendeu? E como que a advocacia, ela pode, é para os dois, como que a advocacia, ela pode se reinventar, se reelaborar, se reconstruir para esse outro modelo que vocês estão apresentando aqui, que me parece muito, muito correto. Para tudo na vida, né? Até para levar com muito mais leveza, porque a advocacia é uma profissão com muitos prazos, muito dura, você está lidando ali com conflitos, como já falamos. Como essa jovem advocacia, essa advocacia mais tradicional pode se organizar, se reorganizar a partir de agora, para que tenha uma advocacia mais conectada? Vê se você concorda comigo. Eu acho que a gente está um pouco bem coladinho aí. Eu acho que primeiro ela vai ter que ter uma mudança de mentalidade. Isso. Primeiro, não adianta a gente mandar uma reflexão, vou falar nem conselho, porque a gente acha sob demanda. Então, assim, a primeira coisa é você estar conectado com os seus princípios. O que eu não abro mão na minha vida, independente da minha carreira profissional? O que eu não abro mão? Para eu estar hoje nessa área, os princípios que eu acredito que são inegociáveis para mim estão dentro da comunicação não violenta. Então, para mim, casa. Faz sentido para eu trabalhar dentro dessa metodologia porque conecta com a minha essência. Então, qual é a mentalidade que você está saindo da faculdade? Porque tem profissionais, e está tudo bem, que gostam da competição. Porque para a gente trazer esse modelo de colaboração do Caio comigo, com a comunicação não violenta, a gente não coloca a competição num primeiro pressuposto. Então, ela existe, em algum determinado momento nós vamos ter que competir. Não é que eu vivo num mundo de Alice que não existe mais competição na vida, não é isso. Né? Existem 5 estilos de negociação, 5 estilos de gestão de conflitos. Mas eu penso que primeiro o que faz sentido para mim. Que tipo de advocacia se conecta com quem eu sou. Por isso que entra o autoconhecimento que o Caio frisou aí. Então, quando você não se agride, você está pronta para deslanchar, para ser potência onde você for. Então, a primeira coisa é a mentalidade. E entender que advogar não se trata de um jogo. Eu preciso tirar a figura de inimigos. O Marshall traz muito, desconstrói a figura de que o outro, seja seu marido, seja um advogado, seja seu filho, seja seu vizinho, seja o que for, ele não é seu inimigo. Ele faz parte da vida do mesmo etos social que você faz parte. Então, você muda a sua perspectiva sobre o outro. Então, quando o cliente entra, vamos trazer para o advogado, entra no meu escritório, eu não estou vendo ali, nossa, mais um cliente, eu vou destruir o outro, vou fazer fama, Não é isso. Isso vem consequentemente, o seu nome ele vai reverberar, a sua voz vai ecoar a partir dos resultados que você vai levar o seu cliente a conseguir. Então, uma parceria sua com o seu cliente. Eu não desloco o meu cliente do processo, ele faz parte do processo comigo. Eu não estou ali para falar para ele, representando, como é que eu desconstruo muitas coisas da advocacia. Eu estou ali para juntos construirmos a melhor estratégia que vai buscar atender a necessidade dele. E o advogado, o outro advogado, ele faz parte, ele pode me ajudar. Então, estrategicamente, eu me posiciono dentro de uma parceria e não de uma inimizade, de uma competição. Então, é uma mudança muito de mentalidade, de perspectiva e de ressignificação. É um pouquinho disso. Vamos lá. Eu vejo assim, o primeiro ponto eu concordo plenamente, que é a mentalidade. Mas o que eu percebo, o que eu busquei fazer, a pessoa tem que saber o que eu quero para minha vida, o que eu quero para minha carreira. Começa por aí, seja na faculdade, seja na advocacia e seja depois. E não há problema eu pensar em reajustar a rota. Não há problema. Segunda coisa sobre a competição. Acredito que tem muita e deve existir. Sim, tem casos. Mas consigo mesmo. Você entende? Vou dar um exemplo meu, por exemplo. Logo no início da minha carreira, eu peguei uma ação contra um dos maiores escritórios. Entrei com a equação, um dos escritórios maiores, que não tem baixo, não tem problema, fala maior escritório da América Latina, do Nelson Williams.
Talvez um outro advogado, não sei, fica com medo. Nossa, mas fulano, tal coisa assim. Mas um professor meu falou no primeiro dia de aula, eu nunca mais esqueci. Falou, olha, pode ter milhares de advogados, mas não tem você, não tem sua visão de mundo, Sim. não tem a Seu sua história. Uhum. Na hora que eu vi aquilo ali, na mesma hora eu passei a mão no telefone e liguei e falei assim, você não sabe quem está do outro lado? Fulano. Aí a pessoa, não, meu Deus, e agora? Eu falei, não, agora vamos estudar muito mais. Agora nós vamos querer fazer muito mais. E aquilo vai te forjando. Mas quando você entende realmente o que você quer, o que você busca, na competição, antes de ser do outro lado, é ser consigo mesmo. Até para que você vença certos outros aspectos. Por quê? Porque a gente tem vários aspectos que são os sabotadores, que não quer avançar, insegurança, isso, etc. Mas o que os outros vão achar? Quando a gente estuda timidez, a gente fala assim, pera, você já parou para pensar que você está com medo do pensamento de uma pessoa que sequer você conhece? Sobre você e que está na sua cabeça. É ilógico. É ilógico. Então eu vejo essa grande questão. E, sobretudo, eu vejo que a advocacia ela pode ir muito mais longe a partir do momento que ela perceba isso e se reconstruir, reajustar a rota. E estar firme no seu propósito, nos seus princípios, que a gente falou lá do posicionamento e etc. Por quê? Porque vão te julgar, vão te criticar e vão falar. Teve cenários que o pessoal falou, não, empresarial, imobiliário não tem nada a ver uma coisa. Eu falei, gente, como que não tem? Todo empresário tem patrimônio, toda pessoa tem patrimônio, provavelmente vai construir uma empresa. E quando eu redescubro, porque eu já tinha ouvido falar antes da hold, eu falei, faz muito sentido uma coisa casar na outra. Então, às vezes, vai ter pessoas até do seu lado, dentro do mesmo escritório, que não vão entender a visão que você tem. Então, é necessário uma firmeza nessa mentalidade, neste propósito e na comunicação que você está querendo fazer, para que você plante e possa colher. É uma construção. Então, eu percebo muito isso. Tem uma área nova, agora é um oceano azul na advocacia. Aí os advogados correm para um lado. Agora é um oceano azul no outro. E vai indo, e fica sempre isso. Então, você conversa com muitos advogados e vê, olha, mas fulano trabalha com o quê? Não, trabalha com isso. Eu trabalho com isso. Fica, né, uma clínica geral, digamos assim. Já fizemos uma alusão à medicina, mas né, no início do nosso bate-papo. E não aquela especialidade que é importante, fundamental que a advocacia tem. Até para você poder referenciar. Então, ou seja, olha, eu quero um atendimento, igual a gente falava nos bastidores, para família, num divórcio, um pré-processual, consensual e desconstrutivo. Então, eu tenho a doutora Ludmila, não, eu tenho essa pessoa aqui que vai ser diferente. Então, o que acontece? Quando a gente fala lá como é que é marcar território na mente do outro. Isso. Marcar é isso, é ocupar um lugar na mente do seu cliente. Então, o jovem advogado ele tem que ver de que forma eu vou ocupar um lugar na mente do meu melhor cliente. Como que eu vou fazer isso? Eu acho que essa é a questão. E até os outros advogados vão te ver assim. Sim. Você chega em audiência e fala, não, o doutor Caio gosta de fazer acordo. Então já tem um perfil traçado. Já sabe, não, então eu sei que nós vamos sair com um acordo. Falou pro cliente dela, assim. Foi muito legal. E até os outros advogados vão te indicando, porque sabe que aquela pessoa vai fazer. Então, ou seja, quando você nicha, quando você se especializa, você sai... Isso tudo é comunicação. Isso tudo é construção. Você tem que comunicar, porque não adianta, eu sou especialista, eu tenho a melhor técnica, eu tenho tudo, mas se eu não comunico, e aí vem o medo. Eu vejo muitos advogados nas mentorias, a doutora deve passar muito por isso também, que às vezes fala assim, não, mas é que eu tenho que fazer mais uma pós, é que eu tenho que fazer mais um curso, e nunca pega o caso. E a experiência é o que vai te levar mais longe. Enquanto você não tiver o caso, isso sobretudo todo mundo quis pagar a conta, esse é o medo do jovem advogado, não é? Será que eu vou dar certo na advocacia? Então, olha, pega o caso, conversa com advogados mais experientes, troca essa ideia. Então, essa é a mudança de mentalidade. Eu vou ver o outro advogado não como meu inimigo. Uma possibilidade de aprendizado. Aprendizado. E aí vai ser aquele famoso ganha-ganha e tudo ser reconstruído. E isso passa, né, já tentando a gente caminhar aqui, infelizmente, para o final. A gente já tem tempo de conversa aqui, o nosso podcast está caminhando para o final. É muito rápido, né, gente? É muito boa. Essa nossa roda de conversa tem muito para falar sobre comunicação persuasiva, sobre oratória, estratégia de comunicação. A gente ficou aqui num assunto, né, de comunicação não violenta fundamental para a vida da advocacia. Mas eu gostaria de perguntar para vocês como que, dando um fechamento da resposta de cada um de vocês, a advocacia, a jovem advocacia, a advocacia tradicional pode se preparar para isso. E tem outra questão que eu gostaria de colocar, porque vocês trouxeram aqui network, que é o que você acabou de falar, né? A jovem advocacia, conversando, como que eu vou fazer se eu não tiver aquele caso? Se eu pegar o caso, eu vou ter que resolvê-lo, como você também contou do seu. E vocês trabalhando aí como coaches, preparadores de advogados, como é que vocês enxergam a advocacia em Minas Gerais hoje?
nesse percurso, assim, como que ela pode caminhar para tentar... Você colocou também, doutora Ludmila, sobre as 5 formas, né, de gerir os conflitos. 5 estilos. Como estamos hoje, né, na advocacia mineira e como podemos também pegar esses elementos e trazer para a advocacia, seja ela tradicional, seja ela uma advocacia mais voltada para a competitividade, como que incluir esses elementos da comunicação não violenta na prática do dia a dia? Quais são os principais desafios que vocês, até à frente da comissão, você como vice-presidente, você como secretário-geral, doutor Caio, identificam, né? Vocês aí, por toda Minas Gerais, que a participação na comissão permite isso a vocês, né? Você que é de Divinópolis também, doutor Caio, como que dá para levar isso? Eu vejo assim, nós rodamos já em bastante cidades, né? Eu acredito que nesse período aí, vim para a diretoria agora, mas já palestrava pela comissão. Então, não vou te saber quantas, mas foram mais de 10 cidades que eu pude estar presente. O que eu percebo é o seguinte, a advocacia, primeiro, ela está preparada? Não, essa é a realidade. Mas ela está aberta. Eu vejo que desde a última gestão, esse trabalho já vem sendo feito não só pela comissão, mas até pela última gestão do Dr. Sérgio Leonardo como presidente e agora com o Dr. Gustavo Chafun, que manteve. Eu quero destacar 2 falas dos dois que foi interessante. Uma que era inovar, incluir e avançar, que eu acho brilhante, porque aí isso aproxima, tira um pouco a advogado e advogada, porque antes era meio que assim, né? Advogado e advogado, advogado preto e advogado branco. Sempre foi isso. E eu senti isso na pele quando estudante, de ter uma OAB que era muito afastada, que você quase era inacessível. E você tem comissões de estagiário. Né? O estagiário hoje inscrito, que paga R$33, ele pode participar, por exemplo, de uma comissão. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Né? Então começa por aí. E o doutor Gustavo falou no discurso dele sobre a dignidade da advocacia. Então eu vejo que a advocacia ela tá aberta, mas não está preparada. Como que isso pode levar, desde a advocacia no interior quanto da capital? Essencial, volta ao início, network. Eu tenho que estar presente nos eventos, eu tenho que conhecer o advogado. Porque o advogado, ele tem essa postura. A gente fala que o terno é a armadura do advogado. Então ele está pronto para a guerra. Mas quando eu vejo que, em verdade, esse soldado que está do outro lado, essa rainha que estão do outro lado, não são do outro exército, não. Na verdade, são do mesmo exército. Porque, no final, nós, como advogados, como comunicadores, a gente tem 2 ferramentas, que é a escrita e a palavra. É isso que a gente tem de ferramenta. Mais do que isso, não. E garanto aos senhores que alguém que já fez um despacho sabe quanto que muda uma decisão, fez uma sustentação oral, fez uma audiência, fez uma reunião de acordo. Então o que eu digo é isso, independente do que for utilizar, use a comunicação, entendendo sobretudo lá no balcão com o serventuário, no cartório, entendendo que eu não vou chegar e vou bater na mesa, não são meus inimigos. Essa armadura ela precisa existir para que eu possa valer as prerrogativas, valer os direitos, mas eu preciso entender de como eu vou usá-la nos momentos fáticos. Como? Que eu percebo como uma comunicação mais leve, entendendo que tem um outro ser humano do outro lado. E aí você vai ser melhor tratado pelo juiz, pelo tabelião, pelo outro advogado. E tudo bem, às vezes você está no evento sozinho, já aconteceu comigo, está no evento sozinho. Já, é da onde? Conversa com a pessoa e aí você vai criando conexões, sociais, né? conexões, isso se expande. Então eu vejo que a advocacia está aberta, não está preparada, e esse é o convite. É realmente, primeiro, estar no Instagram da comissão, seja como membro ou não, para saber o que está acontecendo. Acompanhar o movimento. Tem muito conteúdo lá. Quando tiver os eventos de oratório e outros eventos da OAB, se façam presente e estejam abertos. Porque se eu não sair do escritório, se eu não sair dessa mentalidade, eu vou ficar para trás, porque é isso que está acontecendo. Vai ficar para trás, eu vou ter menos clientes e isso vai fazer tanto no offline quanto no online. Então, essa referência que tanto o advogado quer, perpassa por uma comunicação, por um posicionamento e por esse network. O que eu penso? Dentro dos 5 estilos, Caio, eu penso que nós ainda estamos indo muito pela competição. Porque eu tenho a competição, eu tenho a conciliação, eu tenho a colaboração, eu tenho a evasão e eu tenho aquela que eu faço a cara de paisagem, como eu finjo que nada está acontecendo. Então, dentro desses 5 estilos, a competição ainda, na minha percepção, é ainda o estilo mais utilizado, ele é tradicional. E hoje você transitar, né, a gente vê aí, a mediação não despontou aqui em Belo Horizonte, não despontou no Brasil, desponta no exterior, desponta na América Latina, mas não desponta no Brasil. Por quê? Justamente porque a gente não conseguiu estabelecer uma parceria, uma conectividade do advogado com o mediador. Então, eu percebo que esse estilo competitivo, ele impede esse modelo de advocacia colaborativa de avançar. E nós precisamos, o que eu posso fazer então, Lud? A gente precisa trazer voz, a gente precisa ter
lugar de fala. A gente precisa inspirar pessoas. E a gente precisa fazer com que o outro desperte o interesse por aquilo que a gente está trazendo. Não é uma varinha de condão. Vão ter momentos em que nós seremos advogados que vamos sim competir, porque tem momentos na vida que temos que ser competitivos, sim, mas não deve ser a nossa regra geral. Então, quando a gente aprende a colaborar, Zi, você não quer nunca mais voltar para a competição. É muito louco como você se realiza e como você estabelece relacionamentos genuínos em todos os aspectos pessoais e profissionais. Você descobre um novo estilo de vida. Então, Ludmila, é clichê, você está saindo da advocacia. Não é. É porque a vida muda. A sua vida profissional transforma. O relacionamento com seu cliente, com seu filho, com seu marido, com seu vizinho, com a sua família muda. E quem não quer uma vida mais tranquila? Quem não quer uma vida mais pacífica? Quem não quer ter paz? Então, eu acredito que é possível, sim, sermos advogados, mas transitarmos nos estilos de gestão de uma forma totalmente estratégica, intencional, alinhada e coerente. A doutora colocou uma questão aqui que eu não posso deixar de perguntar, apesar do nosso tempo estar um pouco estourado, que a questão do papel do advogado como pacificador social. O doutor Gustavo Chalfon fala isso em todas as oportunidades que ele tem, palestras, ele fala muito sobre isso. Então, eu acho que isso está alinhadíssimo, coerente. O trabalho da comissão, sim, com o que vocês têm desenvolvido, com essa gestão 2025-2027. Então, realmente é importante deixar isso registrado e que vocês também, eu acredito que vocês sintam a mesma coisa, porque isso permeou toda a nossa conversa. Claro. Né? Questão de pacificação, esse papel do advogado vai competir, mas competir de uma maneira que essa pacificação também esteja presente ali, como a solução daquele conflito. Isso. É sempre melhor um bom acordo do que uma ótima demanda. Se eu entender que eu posso ir pelo caminho judicial, que eu posso ligar para outro advogado, que eu vou tentar fazer o acordo, então já teve muita pessoa perguntando, porque eu tenho só 6 anos de advocacia, vou fazer 6 anos ainda. E aí o pessoal perguntou, mas e aí, como que conseguiu? É essa a questão. Vai compensar eu entrar com processo, esperar 5 anos? Eu tenho processo desde o início da minha carreira. E aí, compensa? Realmente eu continuar a ficar aquele tempo todo? O que a pessoa quer, né? Na verdade não é isso. O que o cliente quer? Não Não traz. traz. O advogado ele tem que ser o solucionador. Essa é a palavra. Que quando o cliente busca por um advogado, por uma advogada, ele precisa de uma solução. Essa solução vai vir, mas depois de 20, 30 anos, foi uma solução E sabe o que a gente pode colocar uma palavra? Como você falou, o solucionador, não foi? Sim. E quando ele introjeta dentro de si que ele também pode ser um facilitador. Aí é da mediação, não tem jeito. Porque para eu solucionar, perfaz a comunicação e eu preciso ser um facilitador do canal dialógico ali. Eu preciso facilitar a interação. E se eu estou só querendo solucionar, mas eu não sei como me posicionar nesse processo de solução, não vai adiantar nada. Você vai chover no molhado. E dentro da negociação, o primeiro perfil de negociador é o facilitador. É o facilitador. É o primeiro passo. A pessoa fala, eu queria fazer mais negociações, queria usar casos milionários, mas se eu estou querendo só o litígio, como que eu vou até atrair? Será que eu estou vibrando com aquilo ali? Aí é outra, aí já é outra, aí com a nossa energia. A pessoa nem vê, mas o que eu quero dizer é que a pessoa nem vê porque você não está comunicando aquilo. Sim. Então, muitas vezes, até o outro advogado, o cliente, ele não vai te ver, ele fala, não, esse advogado, eu preciso de um advogado mais combativo, eu preciso de um advogado dessa forma. Pode achar que é um advogado inseguro. Exato. E aí, bom, a gente está estendendo muito, mas uma frase que eu escutei de um cliente, falou assim, ele dizia, às vezes tem advogados que não tem cara de advogados que não tem cara de advogado, então por isso que a gente fala de posicionamento e comunicação. Sim. Eu tenho que entender em todo e qualquer momento eu estou comunicando algo. Inclusive sem terno, sem nada, mas estou comunicando algo. Pode ser num almoço de domingo, mas você está comunicando algo. Não quer dizer que a gente precisa ser robôs, pelo contrário, a gente precisa nos entender, voltamos lá no início, do autoconhecimento, estar conectado conosco mesmo para saber o que a gente vai comunicar. E aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Não estamos pintando um mundo aqui de Oz, maravilhoso, não é isso. Mas é uma questão de construção. E eu tenho que estar disposto para colher resultados diferentes dentro dessa comunicação. Temos que vibrar na frequência certa para atrairmos o cliente certo. Eu acredito muito na comunicação magnética, acredito que o Dr. Caio também. E a gente vibra em determinadas frequências e vamos atrair o cliente que nós somos. Então, se eu sou uma pessoa do litígio, da briga, do combate, da violência, eu vou atrair esse perfil de cliente. Isso é comprovado cientificamente. Agora, se eu sou negociadora, se eu sou pacificadora, se eu sou resolutiva, eu vou atrair esse perfil. Então, a gente atrai aquilo que a gente é. A grande questão é, que advogado eu sou?
Qual perfil de advocacia eu quero exercer? Qual estilo eu quero gerenciar os conflitos? Com essas reflexões, esses jovens advogados que estão entrando aí no mercado profissional vão entender qual cliente que vai chegar para ele. Não é a gente que corre atrás do cliente, o cliente chega para a gente, ele vem até o advogado. Essa é a grande postura do posicionamento alinhado. Então, a gente atrai o cliente que nós somos. Agora, qual cliente você é? Com essa conversa inspiradora, comunicação magnética, estou totalmente magnetizada aqui pelo nosso bate-papo, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar o programa. Já tem convite para voltarem outros membros da comissão também, porque essa comissão de oratória, assim, muito, eu acredito que a advocacia espera dela, do trabalho dela, que é um trabalho aí tão frenético, tão pulsante, tão diverso. Como vocês colocaram aqui, né? Tem várias formas e vários perfis também na própria diretoria da comissão. Sim, né? Complementares. Exatamente. E é isso que vai enriquecer para a advocacia mineira. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui no podcast. E voltem em breve para a gente desdobrar aqui a nossa roda de conversa. Com certeza, voltaremos, né, Caio? Com certeza. Muito obrigado pelo convite e a gente está sempre à disposição. E agradecer ao Rivo também, que é o presidente da comissão, que fez toda essa articulação para que trouxéssemos os dois membros, a doutora Ludmila e o doutor Caio Alude e o Caio. Até a próxima, pessoal. Até, querida. Obrigada.